continuação da leitura do livro do Marcelo Gleiser, A Simples Beleza do Inesperado, O Amor na Era da Ciência. Com os rápidos avanços da física e da astronomia nos séculos 17 e 18, a concepção cósmica foi mudando. Se antes as pessoas acreditavam viver num cosmo fechado, onde Deus habitava a esfera mais externa como guardião do seu domínio, agora o cosmo parecia ser infinito. E já não era claro qual seria o lugar de Deus, ou mesmo o nosso nessa vastidão. Não é, portanto, surpreendente que poucos tenham recebido essas boas novas de braços abertos. A visão de mundo dos filósofos naturais, Newton, Huygens, Halley, Lavoisier e tantos outros, maravilhava ao mesmo tempo que aterrorizava, levantando a possibilidade de estarmos sós no universo sem Deus. Poucos expressaram essa angústia com a eloquência do filósofo e matemático francês Blaise Pascal, que, décadas antes de Newton, publicava seu grande livro onde escreveu: Quando considero a curta duração da minha vida, engolida na eternidade do antes e do depois que ocupo com a minha curta existência, ou mesmo que possa ver, dada a imensidão do espaço do qual nada sei, e que de mim nada sabe, sinto-me aterrorizado e surpreso de estar aqui e não lá, e de viver agora e não depois. Quem pôs-me aqui? Quem decretou que esse tempo e espaço sejam os meus? Quanto mais a ciência avançava, menos Deus parecia ser necessário. Não preciso dessa hipótese, declamou o físico do matemático Simon de Laplace a Napoleão, quando este lhe perguntou por que Deus não era mencionado em seu livro sobre a mecânica dos céus, publicado em 5 volumes entre 1799 e 1825. De acordo com a nova visão, o cosmo era uma máquina, um mecanismo de relógio seguindo leis matemáticas precisas. Deus foi relegado ao papel de relojoeiro, que construiu o relógio e as leis que regem seus movimentos, e se aposentou depois disso. O mundo segue seu caminho determinístico sem a necessidade de intervenções divinas. Para muitos, crentes ou não, o universo-máquina deixava muito a desejar. Será que a ciência poderia de fato explicar o mundo de forma tão completa, deixando de fora apenas o mistério da criação? Um Deus cuja missão era criar o mundo e suas leis era um Deus distante e pessoal, que pouco ligava para sua criação ou criaturas? E o livre-arbítrio? Como ficava? Se as leis da natureza podem prever os eventos que irão ocorrer no futuro, nenhuma ação ou escolha eram livres. O dia e a hora em que você nasceu, se você se casaria com quem, sua profissão, seus feitos e seus desafios, tudo estaria escrito no livro do tempo. Seríamos autômatos, acreditando cegamente na nossa autonomia como indivíduos sem nos dar conta de que essa crença de nossa liberdade não passa de uma ilusão. Num cosmo-relógio, seríamos marionetes numa peça de teatro sem diretor, num palco que ocupa todo o universo. Para piorar as coisas, Darwin e sua teoria da evolução aparecem na sequência dessas descobertas na física e na astronomia, reescrevendo nossa história como espécie. A evidência mostra que somos macacos evoluídos com rabos diminutos e que de divino temos pouco. Para muitos era um último insulto. A ciência havia lhes roubado Deus, oferecendo como substituto pouco mais de um materialismo frio e impessoal. Como saciar nossa sede espiritual num cosmo-relógio, onde tudo parecia ser redutível à lógica das leis matemáticas precisas? Onde cabe o amor nesse quadro? A lógica desapaixonada. Dadas as circunstâncias, a revolta dos românticos contra esses exageros do racionalismo não é nada surpreendente. Essa é a crise que nunca foi superada, o grande vão espiritual da nossa era. O que fazer dado esse quadro? Onde alimentar nossa espiritualidade num cosmo regido por uma precisão calculista? Alguns optam por ignorar os achados da ciência, entregando-se ao extremismo religioso, submetendo-se ao dogmatismo de alguma ortodoxia. Isso vemos em certos movimentos fundamentalistas, como Al-Qaeda ou ISIS, onde assassinar aqueles que se opõem aos seus valores é perfeitamente justificável pela sua fé. Ou mesmo em seitas não violentas, mas nem por isso menos fundamentalistas, como certos grupos cristãos ou judeus ultraconservadores, cujos valores permanecem firmemente ancorados no passado distante.
Eu acho um tanto irônico encontrar um rabino ultra-ortodoxo cujo barba longa, chapéu alto, vestido com seus antepassados, como eles faziam há séculos atrás, usando um GPS ou um celular. Ou, quando vem alguma doença, tomando antibióticos ou recebendo terapias de radiação. Como conciliar o fato de que essas tecnologias são produto das teorias quânticas e relativísticas da física, da teoria da evolução e da genética na biologia, as mesmas que trouxeram uma visão de mundo tão antagônica à sua? Como conciliar o fato de que a mesma ciência que usamos para construir esses instrumentos e terapias é usada na datação de fósseis e na idade da Terra, ou na evolução das espécies das bactérias e de pessoas? A inconsistência é absurda. Mesmo assim, milhões de pessoas optam por esse tipo de cegueira dogmática sem se preocupar com o paradoxo de sua escolha. Outros consideram que a ciência auxilia sua fé, dando-lhes uma maior compreensão de Deus e sua obra. Ao contrário do que muitos pensam, um número grande de cientistas é religioso e não vê qualquer conflito entre sua fé e a ciência que pratica profissionalmente. Argumentam corretamente que algumas questões pertencem à ciência, enquanto outras não. Em breve abordaremos algumas delas. Essa tradição é antiga, incluindo alguns dos grandes patriarcas da ciência, como Copérnico, Galileu, especialmente Descartes, Kepler e Newton. Para eles, a ciência é uma forma de devoção religiosa, um modo de se aproximar da mente de Deus. Bem antes deles, Ptolomeu e mesmo Platão, na Grécia Antiga, afirmavam que o filósofo deve inspirar-se na contemplação das verdades eternas que formam a base de tudo o que existe. Expressões que são da mente divina. Dada a influência de Pitágoras e Parmênides no pensamento de Platão, podemos dizer que a vertente central da filosofia ocidental nasceu da busca por uma relação entre o código secreto da natureza e a mente do Criador, mesmo que não necessariamente o Deus judeu-cristão. Já outros não são religiosos no sentido tradicional, mas usam conceitos pseudocientíficos para justificar sua atração por ideias místicas da antiguidade. Com isso, sua fé ganha uma credibilidade embasada na ciência, o que infelizmente confunde muita gente. Refiro-me a algumas práticas da nova era que, embora tenham frequentemente boas intenções, amor universal, compreensão a respeito mútuo, curas variadas, conexão com o outro, respeito pelo meio ambiente, por todas as formas de vida e pelo nosso planeta, baseiam seus ensinamentos em conceitos científicos usados completamente fora do contexto. São terapias quânticas, auras, fotografia Kirlian, cura radiônica, toques terapêuticos e outras práticas que usam palavras como energia, quântico, campos e magnetismo, num sentido que tem pouco a ver com seu uso na física. Em meio a boas intenções, obviamente, existem muitos oportunistas que se aproveitam das necessidades emocionais e físicas das pessoas, como fez o mágico americano Amazing Randi, que desmascarou o israelense Uri Geller, dentre outros charlatões. É essencial revelar práticas fraudulentas e insistir no uso correto das palavras, em particular, termos científicos em contextos onde não fazem sentido. Quando um terapeuta da nova era afirma ao seu cliente que está focando na energia sutil do universo para curá-lo, ou catalisando sua energia vital, ou manipulando seu biocampo, deve estar claro que esses não são conceitos científicos, mas práticas inspiradas metaforicamente na ciência, descrevendo certos tipos de interação entre pessoas e natureza, ou entre uma pessoa e um terapeuta. A ciência nos ensina que somos criações cósmicas raras, aglomerados de poeira, vinda dos restos das estrelas, moléculas animadas pela faísca da vida, capazes de se perguntar sobre suas origens. Somos, como disse Carl Sagan, como o universo pensa sobre si mesmo, um enigma que talvez não seja compreensível. Carregamos a história do cosmo em nossos átomos. Essa é uma união essencial do ser com o cosmo. A meu ver, poucas visões artísticas ou religiosas têm tanta poesia e espiritualidade quanto essa. Vamos aspirar ao prana, sentir o chi, fluindo pelos nossos chakras, meditar, encontrar modos diversos de expandir a experiência de estarmos vivos. Todos devemos fazer isso, expandir a consciência de nós mesmos e dos outros, de nosso planeta e do cosmos como um todo, buscar conexões com a realidade maior que transcende a barreira do espaço e do tempo. Ditadas pelos nossos corpos e mentes, encontrar as vias de acesso ao que é misterioso e incognoscível.
Nisso, cientistas místicos concordam, mesmo que os métodos que usem para buscar por conexões com o desconhecido seja profundamente diferente. O que não precisamos é atribuir as coincidências que ocorrem no dia a dia, como encontrar um amigo antigo, dizer a mesma coisa que seu companheiro, ter uma premonição, a um emaranhamento quântico ou a uma sincronicidade que vem de um campo de energia cósmica onipresente que quis que essa coisa acontecesse. Por que precisamos atribuir as ocorrências significativas da vida a uma intencionalidade maior do que nós? Basta viver a emoção do momento, sem uma justificativa pseudocientífica baseada em algum tipo ou força que controla tudo e a todos. Precisamos nos libertar da necessidade que temos de uma causalidade vinda de cima, de um princípio explicativo que justifique tudo o que acontece. Precisamos aprender a celebrar a simples beleza do inesperado, como diz o livro. A credibilidade científica, produto do século de trabalho de milhares de homens e mulheres, não deve ser deturpada para seduzir aqueles que, por contingências diversas da vida, precisam de um porto seguro. Finalmente, outro grupo inclui ateus e agnósticos, pessoas que não se veem ou não veem a necessidade de incluir divindades e forças sobrenaturais em suas vidas. Eu já escrevi sobre eles e suas diferenças, incluindo minha crítica à posição mais extrema do ateísmo, que considero contrariar os preceitos básicos do método científico, onde afirmações devem ser baseadas em evidência empírica. O que eu gostaria de frisar aqui é que ateus e agnósticos não são anti-espirituais. Esse é um ponto essencial em nossa discussão, e também na percepção pública do não crente, que, em geral, não é muito positiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, seria impensável ter um presidente ateu. O papel da ciência não é revelar conexões sobrenaturais entre as pessoas e o universo. Isso não significa que a ciência não pode ser uma atividade espiritual. Para muitos cientistas, incluindo Einstein, Carl Sagan e esse filósofo natural que eles escrevem, a mágica da ciência está em tornar o desconhecido no conhecível, em nos aproximar da natureza e seus mistérios, em mostrar como átomos forjados em estrelas podem se transformar em criaturas vivas, capazes de desenvolver uma moralidade que devagar, mas resolutamente, estenderá seus braços no planeta como todo e todas as formas de vida que aqui coexistem. Ao revelar nossa profunda conexão material com o universo, a ciência transcende sua missão mais imediata, transformando-se numa fonte de espiritualidade adequada à realidade de nossos dias. Seres humanos têm uma necessidade primal de expandir suas fronteiras, sejam elas físicas ou metafísicas. Exploramos os 4 cantos do mundo e, na nossa era, o espaço sideral, como uma sede insaciável pelo novo. Essa avidez não está relegada apenas ao plano físico. Vive também em nossas mentes quando sentimos o desejo de expandir nossa percepção da realidade, flertar com o impossível, ampliando as fronteiras do conhecimento do mundo e de nós mesmos. Não podemos sobreviver presos num espaço limitado, seja ele físico ou mental. Imagine, por exemplo, um peixe no aquário. A pobre criatura não só está fadada a viver num espaço mínimo, como, aumentando seu desespero, tem a percepção de que existe algo além do vidro, uma realidade difusa, inacessível, símbolo de uma liberdade que nunca terá. Por outro lado, mesmo que tentador, o mundo lá fora é também mais arriscado, desconhecido, possivelmente mortal para um peixe. O mesmo ocorre conosco, presos ao nosso planeta e limitados pelo conhecimento que temos hoje. Um pulo ao espaço pode expandir nossas fronteiras. O homem chega a Marte, mas pode ser mortal. Um pulo em direção ao oceano desconhecido pode ampliar a ilha do conhecimento, mas pode também gerar novos desconhecidos, alguns talvez até incognoscíveis. Mesmo assim, seria impensável não pular, não arriscar. Quem quer passar a vida nadando em círculos preso num aquário? Nessa visão, o amor emerge triunfalmente, a força que nos impulsiona em nossa busca por sentido. A ciência não se antepõe ao amor. Pelo contrário, precisa dele como semente, como núcleo de um nosso crescimento pessoal e coletivo. Isso não é sentimentalizar a ciência, o que Einstein chamou a nossa atenção pelo mistério e que chamo de nossa atração pelo desconhecido, é apenas outro modo de expressar o amor. Afinal,
O que é mais misterioso do que uma atração que sentimos por uma pessoa amada? A convicção de que a vida sem ela seria incompleta. Uma prisão, como um pequeno aquário. A pessoa aqui pode ser outro humano, ou grupo de humanos, ou a natureza. O oposto do amor não é o ódio, é o esquecimento, a indiferença dos outros. Cientistas podem relacionar as origens evolucionárias do amor por alguém ou por um grupo como uma estratégia de sobrevivência, talvez ligada a uma vantagem seletiva do altruísmo. Se eu amo você e você me ama, eu protejo você e você me protege. E mesmo assim, nenhuma explicação exclusivamente científica do amor é completa. Como uma piada que perde a graça quando é explicada? O poder do amor não está em sabermos quais os neurônios que ativa ou quais os hormônios que são produzidos quando estamos junto à pessoa amada ou a alguém com quem temos um laço emocional profundo. O amor revela seu poder quando é sentido, quando é dividido. Nenhuma explicação fisiológica de um sentimento, mesmo se essencial como área de pesquisa, poderá repor a sensação subjetiva da experiência do sentimento em si. São duas coisas muito diferentes. Eventualmente, talvez seja até possível induzir certas emoções através de estímulos neuronais e químicos. Já vemos isso em drogas e medicamentos psicotrópicos ou talvez na estimulação elétrica direta de certas regiões do cérebro. Mas saber induzir uma emoção e sentir aquela emoção são duas coisas muito diferentes. O mistério permanece. Como eu sinto o amor? Como você sente o amor? Cada experiência única e não quantificável, expressão da nossa individualidade, cada um ama do seu jeito, e da nossa identidade coletiva como espécie. Todo ser humano é capaz de amar. Continuo na próxima leitura, que vai falar sobre a liberdade ao se prender.